Estamos recebendo nos estúdios do Jornal Alerta Geral o candidato do PMDB ao governo do estado, Eunício Oliveira. Senador Eunício Oliveira, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor é o primeiro candidato a governador já oficializado a visitar os estúdios do Jornal Alerta Geral nesse bate-papo político com o jornalista Beto Almeida dentro do Jornal Alerta Geral. Senador Eunício Oliveira, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Está pronto de mangas arregaçadas para enfrentar a batalha que vem por aí? Bom dia! Bom dia Luzenor, bom dia Beto Almeida, bom dia Ceará, né, todo coberto por essa grande rede de emissoras que compõe, né, a imprensa e a informação no estado do Ceará. É uma alegria, né, estar aqui participando já como candidato ao governo do estado desse importante programa que é tão ouvido em todo o estado do Ceará. O senhor já está meio afônico, já na largada da campanha. Tem muito tempo aí para essa corrida que começa agora e tem 3 meses pela frente. Convenções, né? Muito diálogo, muita conversa. Eu quero, como disse em todos os momentos, né? Essa caminhada não foi uma caminhada fácil, né? Para chegar aqui. Foram horas, noites, dias e muito tempo de conversa, muito diálogo, para que as pessoas compreendessem, né? Que esse Estado não pode ficar da forma como está, que esse Estado precisa ter alternativas, que o eleitor precisa ter alternativas para fazer a escolha certa para o estado do Ceará. Então, estar aqui, mesmo que um pouco afônico, eu jamais deixaria de estar aqui ao vivo, presente, para fazer aqui essa conversa com vocês. Jornalista Beto Almeida. Senador Eunício Oliveira, bom dia. Então eu quero perguntar para o senhor o seguinte: até a semana passada se colocava que o senhor teria dificuldades, por exemplo, de formar uma coligação ampla, com muitos partidos, e parece-me que o senhor venceu essas dificuldades aí. Ou eu pergunto, ontem, que foi o último dia dessas coligações, o senhor fechou a sua chapa majoritária, inclusive com a presença do ex-senador e ex-governador Tasso Gereissati. Quantos partidos hoje o senhor tem reforçando oficialmente essa sua aliança, e como é que o senhor vê esse momento agora? Bom, Beto, primeiro é bom que, né, o eleitor cearense saiba, né, de todas as dificuldades que nós passamos para chegarmos até aqui. Para chegar até aqui não foi uma luta fácil, porque lamentavelmente as pessoas acham, algumas delas, quando sentam na cadeira do poder, que esse poder pertence a elas. E esse poder não pertence às pessoas, esse poder pertence ao eleitor, que livremente vai às urnas e escolhe quem vai ser deputado estadual, quem vai ser vereador, quem vai ser prefeito, quem vai ser governador. Colocaram e tentaram, né, acabar a eleição, ou terminar a eleição, antes da eleição começar, né? Esse era o propósito, era sufocar, né, alguém que tinha a possibilidade de fazer um debate sobre as questões de segurança, sobre a questão de saúde, sobre a questão de educação, e que estava numa condição de disputa. Você imagina o maior partido do Brasil ser sufocado para não ter direito a uma candidatura, e o eleitor cearense sequer ter direito, ter a oportunidade de fazer uma escolha livremente. Então, queriam ganhar a eleição antes da própria convenção, da data do final da convenção, que foi ontem, 30 de junho. Como é que se explica isso? A cada dia cooptavam um partido. A cada dia fazia uma reunião num determinado hotel para cooptar um partido político. E aí foi 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, fizeram 10, 15 reuniões para apresentar mais um partido cooptado. Eu não tenho cargo para oferecer, eu não tenho secretaria para oferecer, eu não tenho negócios no governo a serem oferecidos, eu não ofereci nada a não ser a minha experiência, a minha história, o meu desejo de sair, inclusive, da área de conforto, porque o povo cearense me deu um mandato até
até fevereiro de 2019 eu podia ficar confortavelmente em Brasília, ter ocupado o ministério como me ofereceram o ministério, com o Banco do Nordeste, com o Codevasf, com o Denox, tudo vazio para que eu ocupasse esses cargos. Podia ter ficado em Brasília como sucessor na sequência agora para ser presidente do Senado, sair da zona de conforto para dizer ao povo do estado do Ceará que ele não ia ter uma única candidatura imposta, uma candidatura que eu tinha que tirar do bolso do colete, e quando tínhamos 5, 6 candidatos, e foram tirando todos os partidos. O último partido, né, que estava comigo era o PRB, que foi, desde outubro, fechada essa aliança a nível estadual e a nível nacional. Eu não sei o que aconteceu da noite para o dia, que um belo dia eu leio no jornal, a coluna dos jornais, e ouvindo, se não me falha a memória, aqui a rede Susan Sato, dizendo o seguinte, que havia um problema com o PRB. Chamei o presidente do PRB e ele disse, estão me oferecendo tantas coisas lá que o senhor não tem condição sequer de me propor alguma coisa. Eu disse, olha, a única coisa que eu tenho condições é que nós tínhamos uma candidatura de deputado federal e eu posso transferir esses votos de deputado federal para a sua eleição. E daí para cá eu não consegui mais o atendimento sequer telefônico. Então, fizeram de tudo, para cooptar de todas as formas, fizeram todo tipo de pressão para que o PMDB, que é o maior partido do Brasil, não tivesse a condição de ter uma candidatura e o eleitor cearense não tivesse a opção para votar, mas nós ultrapassamos todas essas barreiras. Hoje nós somos 10 partidos políticos, a coligação do bem está estabelecida no estado do Ceará e o eleitor, obviamente, vai ter a oportunidade de votar nesse grande cearense, nesse grande brasileiro, para Senado, chamado Tasso Gereissati, e desse menino que saiu do interior do estado do Ceará e ultrapassou todas as barreiras para chegar até aqui, para dar a oportunidade ao eleitor cearense de ter uma candidatura própria. São 7h19, estamos conversando com o candidato do PMDB ao governo do estado, Eunício Oliveira. A gente volta já para dar sequência a essa entrevista. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral, nessa conversa com o candidato do PMDB ao governo do estado, o senador Eunício Oliveira. O senhor conseguiu, de última hora, atrair pelo menos 9, 10 partidos para a aliança com o PMDB e garantiu a integração do ex-senador Tasso Gereissati como candidato ao Senado nessa chapa encabeçada pelo PMDB. Qual a contribuição que o Tasso, senador Eunício Oliveira, vai dar nessa campanha do senhor ao governo do estado? Bom, primeiro eu quero agradecer aos partidos políticos que tiveram a coragem de enfrentar todo tipo de pressão e todo tipo de vantagens oferecidas pelos poderosos de plantão. Eu quero dizer que o senador Tasso Gereissati, pela sua história, eu ontem disse no discurso, lá na hora que ele foi homologado pela convenção do PSDB, que quem no estado do Ceará que faz política com decência, com seriedade, não deseja fazer o que fez o Tasso Gereissati pelo estado do Ceará. Eu fiz 10, 12 pesquisas qualitativas e em todas elas a população reconhece que esse estado mudou o seu perfil a partir da decisão do governador Tasso Gereissati. Ele fez aquela época, como ele disse ontem no discurso, ele foi candidato em 86 para fazer a ruptura de 3 coronéis, mas embora de famílias diferentes, embora todos 3 de patentes de conquistadas na carreira, que dominavam o estado do Ceará. Ele disse ontem que voltava para a política, embora já estivesse imaginando na aposentadoria, mas voltava para a política para novamente ajudar alguém, no caso o senador Eunício, candidato ao governo, a quebrar novamente uma outra oligarquia, e dessa vez não de três coronéis juntos, mas de famílias diferentes, mas 3 coronéis juntos de uma única família que quer dominar e dominar de todas as formas o Ceará. Quer dominar a Assembleia, quer dominar a Prefeitura de Fortaleza, ou seja, domina a Assembleia, domina a Prefeitura de Fortaleza, domina o governo do Estado,
influencia no Tribunal de Contas indicando pessoas, influencia prefeitos pressionando com convênios, e nós vamos ver essas histórias dos convênios. Eu quero comparar os três últimos meses do ano passado, ou seja, abril, maio, né, e começo de junho, ou fevereiro, ou março, abril, maio e junho. Nós queremos ver o que foi feito de convênio ano passado e o que foi feito de convênio agora às vésperas das eleições. Aí nós vamos ver que pressionaram o prefeito, cooptaram o prefeito, chamaram o prefeito do PMDB aqui, ofereceram 30, 40, 50 milhões de obras que nunca fizeram no município. Promessa, né? Prometendo para que esses prefeitos, inclusive do meu partido, fossem cooptados. E algum deles, parece que pelo menos um deles foi cooptado, né? Foi cooptado para ir para essa forma de pressão. Então, a população não aceita mais isso. Nós não queremos fazer debate, nem um debate com quem não é candidato, não quero fazer embate com ninguém. Nós precisamos discutir por que as pessoas... Eu lembro que meu pai tinha um carro e ele deixava as portas abertas. Quando estava em época de inverno é que fechava, levantava o vidro. Mas a chave ficava na ignição, as portas ficavam abertas no interior. Hoje eu ando muito no interior, eu vejo as pessoas com grade nas portas, né? Atrás o carro escondido, e tem que ficar distante, porque se ficar próximo, o ladrão vai lá e rouba a lanterna traseira ou a placa. Então, as pessoas não podem mais andar na rua. Eu fui do tempo que as pessoas namoravam nas praças, davam voltas e namoravam nas praças. As pessoas não podem mais andar nas praças. Não precisa fazer praça que as pessoas não podem mais andar nas praças. Esse estado, para dar um exemplo, aqui no estado vizinho de Pernambuco, divisa com o meu Cariri, né, e tem muitas pessoas nos ouvindo no Cariri nesse momento, ali no estado de Pernambuco, o ex-governador Eduardo Campos conseguiu, com 1/3 do que foi gasto no estado do Ceará, reduzir a violência em cerca de 60%. 60% no interior e 40% na capital. Eu estou com esses dados, não são dados inventados, são dados públicos. Aqui no Ceará se gastou 3 vezes mais, e a segurança pública aqui, a insegurança pública, o índice de violência aumentou em 184%. Como é que lá gastou 1/3? Reduziu a violência em quase 50%, né, na média. E como é que aqui se gastou 3 vezes mais e aumentou a violência em 184%? Só tem uma resposta: gestão, desorganização da polícia. Pergunta para a polícia quantos anos um soldado não é promovido a cabo. Pergunta para a polícia quantos anos um cabo não é promovido a sargento. Desorganizar a polícia de uma forma tão desestruturada, de uma forma tão difícil de você reestruturar, que nós vamos ter muito trabalho para reestruturar essa polícia. Aí acharam que fazer prédio bonito, fazer delegacias e deixá-la vazia, fazer uma delegacia bonita, gastar dinheiro público e deixá-la vazia, botar Hilux, carro de R$200 mil nas ruas. Eu estive agora em Londres, os carros que rodam nas ruas são duplas com um carro veloz, com muito motor, mas um carro equivalente aqui a R$30 mil, R$35 mil, que os policiais de um país rico como a Inglaterra utilizam no dia a dia. Aqui colocaram o homem dentro de uma Hilux de R$200 mil, né? E, por outro lado, esqueceram de tratar dele, né? Da família dele. Então ele vai para casa de noite, quando chega em casa não tem uma sopa para botar na mesa. Por quê? Porque não cuidaram das pessoas, só cuidaram de prédios, saíram fazendo prédios malucos. Eu vi ontem nos jornais que fiquei assustado. Se não bastasse essa loucura que é gastar R$1 bilhão para aquecer peixinhos aqui no chamado aquário, querem agora gastar um outro R$1 bilhão para fazer um Opera House ali na Praia Mansa, que vai custar R$1 bilhão. O Brasil nem ópera tem. Então, no dia que foi para fazer a inauguração daquele centro de eventos, trouxeram, né, um cidadão que canta ópera, que custou, sei lá, disseram que 5, 6 milhões de reais, eu não sei quanto custou. Então, para fazer para uma plateia de 100, 150 pessoas. Meu Deus do céu! Num estado em que a previsão da própria FUNSEMI, que é um órgão do Estado, diz
que esse ano que se aproxima será novamente um ano de seca. Eu, governador, estava preocupado andando o mundo inteiro, buscando dinheiro em Brasília, fazendo tudo para encontrar uma solução para esse homem sofrido do interior do estado, que vai ficar sem água para beber, mas vai ficar aqui com teatro para fazer ópera custando R$1 bilhão. Então, essas obras monstruosas, faraônicas, não resolvem a vida das pessoas. Né? Não resolve a vida das pessoas. Então, a segurança pública tem jeito sim. E se o povo do estado, sei lá, me colocar lá, eu não sou salvador da pátria. Agora que eu vou dar plantão de trabalho, suor do meu rosto, botar gente que seja da área, que conheça de segurança pública para cuidar de segurança pública, gente que conheça de saúde para cuidar de saúde. Me perdoe, Luzenor, mas olha, o estado do Ceará hoje perde para Bahia, para Sergipe, para Alagoas, perde para o Rio Grande do Norte, perde para o Piauí e perde para o Maranhão. Dos estados do Nordeste, nós só não somos pior do que a Paraíba na saúde. E ao invés de estar cuidando da saúde, as pessoas estão insultando, né? Insultando, brigando, xingando. Isso não leva a absolutamente nada. Jornalista Beto Almeida, muitas perguntas estão aí para serem feitas ao senador Eunício Oliveira. Exatamente, o tempo está correndo e eu quero aproveitar aqui para exatamente já fazer só uma mudança de tom no que vinha seguindo e perguntar para o candidato Eunício Oliveira o seguinte: o senhor tem aí essa parceria, essa aliança política fechada, por exemplo, com o PSDB. Eu pergunto, como é que o senhor vai costurar esse palanque, esse acordo de manter? O senhor tem dito que apoia a reeleição da presidente Dilma Rousseff. A gente sabe que o senador Tasso Gereissati, um peso que fez com que ele voltasse à política, foi exatamente o compromisso com o Aécio Neves. Como é que o senhor pretende manter essa costura aí, de manter esses dois candidatos no seu palanque, por exemplo? Não, Beto, isso é muito simples, porque nós fizemos no Congresso Nacional uma lei que não deixava que isso acontecesse, que a aliança que fosse feita em Brasília, né, para o governo federal, o presidente da República, tinha que ser mantida em todo o estado, era chamada verticalização. Veio o Supremo e disse que na mídia eletrônica e papel, de papel, você tem que manter a verticalização. Então, se a lei proíbe e mantém a verticalização, simultaneamente o Supremo disse que para acomodar os estados era possível alianças divergentes da nacional. É possível a aliança, está na lei, né? Ninguém está descumprindo a lei. Então o que aconteceu? Rio de Janeiro, para dar um exemplo, o candidato, senador Lindenberg, que é meu colega senador, é candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores. E o candidato ao Senado dele é o ex-jogador Romário, Romário é do PMDB, Romário, que é o candidato ao Senado, que é do PSB. Portanto, lá o Lindenberg faz campanha para Dilma, né, porque ele é do PT, e o Romário, que é candidato na chapa dele ao Senado, faz campanha para o ex-governador Eduardo Campos. No estado do Ceará, na Paraíba se repete a mesma coisa. O candidato ao governo é do PSB, vai votar no candidato do PSB. O candidato do Partido dos Trabalhadores ao Senado, na chapa junto com o governador do PSB, vai votar no candidato do partido dele, né, da aliança dele nacional. Aqui no estado, o governador Tasso Gereissati, né, e outros companheiros que compõem a chapa irão votar no ex-governador Aécio Neves, né? Então é permitido, inclusive, o senador Tasso Gereissati, que faz parte da minha aliança, ir para a televisão no horário do eleitoral do senador, pedir votos para o candidato senador Aécio Neves, né? Por quê? Porque o partido do governador Tasso Gereissati, agora candidato ao Senado, Tasso Gereissati, é do PSDB, o PSDB. Tem uma vinculação que ele pode fazer, inclusive, pela legislação. Assim como outros companheiros que compõem a Aliança Nacional, né, com o senador Aécio Neves, irão também pedir votos, como é o caso do DEM, o DEM que está na nossa aliança. O PR, né, poderá pedir voto nos palanques
para o candidato Aécio Neves. Entendeu? O meu partido tem um vice-presidente, que é meu presidente Michel Temer, numa outra aliança. Então, essas alianças, essas posições serão respeitadas, obviamente que respeitadas, até porque a lei eleitoral permite a aliança entre partidos políticos no Estado, mas não permite, né, que eu possa ir para a televisão e pedir voto para outro candidato. Eu posso até deixar de pedir para o meu candidato, mas eu não posso pedir para outro candidato. Então, o que está claro para a população é que quem fez essa confusão toda, essa mistura toda, que eu até sinceramente acho que isso complica a cabeça do eleitor, foi o Supremo Tribunal. E depois do Supremo Tribunal, só Deus. Depois de uma decisão dada pelo Supremo em caráter definitivo, só quem pode mudar essa decisão é uma nova constituinte ou Deus. Né? Senador Eunício Oliveira, o ex-ministro, ex-governador Ciro Gomes diz que o senhor tem algumas contradições porque até pouco tempo estava engajado, estava aliado ao governo Cid Gomes e de repente passou a criticar essas ações que o senhor no passado defendeu. Como o senhor administra o que o Ciro considera como contradição? Como vai ser esse debate com os antigos aliados? Bom, primeiro o debate tem que ser feito com o candidato, né? Tiveram muita dificuldade de encontrar gente que aceitasse a chapa. Eu estou vendo aqui nos jornais, né, aqui na minha frente, os dois maiores jornais, né, que circulam no estado do Ceará, as dificuldades que tiveram, as dificuldades que tentaram me impor, eles depois é que receberam de volta, né, tudo aquilo que bate e volta, né? Então, que tiveram dificuldade de montar essa chapa. Três ex-candidatos a governador aqui não aceitaram sequer participar da chapa quando nós montamos a nossa. Veja, a chapa, quando vê o sentimento da população, eu nunca vi no estado do Ceará, eu estou na política há muitos anos, nunca vi no Brasil, nunca vi na Convenção Nacional do meu partido e de nenhum partido político do Brasil, uma convenção tão alegre, tão feliz, tão bonita, tão emocionante como a convenção que nós fizemos na véspera, 2 horas antes, 1 hora antes de terminar a nossa convenção, começava um jogo aqui, né? No jogo das seleções que estão jogando no Brasil. Então, eu não vou ficar aqui batendo boca com quem sequer é cearense, sequer vota aqui, né, sobre essa questão de contradição. Agora, quem está na vida pública e em um único partido filiado há 40 anos, né, no mesmo partido, tem coerência. Incoerente é quem já mudou 8, 9, 10 vezes de partido. Agora, meu partido, o PMDB, mesmo sendo o maior partido do Brasil, mesmo tendo sido, como diziam, tão importante para aquela coalizão de força naquele momento, esse partido nunca foi chamado, nunca, e eu desafio qual foi o partido político que foi chamado para fazer um debate sobre a questão da segurança pública. Qual foi o partido político, inclusive o meu, que foi chamado para fazer um debate sobre saúde, sobre educação, sobre a convivência com a seca. Então, não há... Eu tenho uma coisa bem clara, eu não estou aqui para deixar uma marca na parede, uma placa na parede, fazer um prédio bonito e deixar ele vazio. Eu estou aqui para entregar resultado a essa população que paga impostos. Eu estou aqui para dizer o seguinte: aquilo que for bom, se eu puder melhorar, eu vou melhorar. E não preciso mudar aquilo que está bom ou que está ótimo. Agora, aquilo que está ruim, eu tenho que mudar. Se eu sei que a saúde está muito ruim, é péssima. A saúde, eu acabei de dizer aqui, e estou dando com o dado do SUS, não sou eu que estou inventando. O governo tem um discurso... É o pior... Não, velho. É isso que eu ia completar. O discurso do governo é exatamente o oposto, pelo menos nessa área da saúde. Ele disse que construiu muitas policlínicas, hospitais regionais... Prédio vazio serve para alguma coisa? Não tem médico, senador? Prédio vazio serve para alguma coisa? Tem uma policlínica entre Juazeiro e o Crato, que tem 2 anos que ela foi inaugurada. Vai lá tomar injeção. Vai lá buscar um enfermeiro. Vai lá ver se não tem, no máximo, um vigia na porta. Há 2 anos fechada. Qual é a solução, então, senador? Botar para funcionar isso. Esse é o grande desafio. É botar para funcionar aquilo que está, até de certa forma, de infraestrutura, muito, muito bonita, que dá, assim, uma sensação. Eu dizendo há poucos dias, inaugurando uma agência do INSS lá em Caririaçu. Ela estava lá há 6 meses esperando para ser inaugurada. E era um prédio de areia, cimento, ferro, concreto ali vazio. A partir do dia que ela foi inaugurada,
No dia seguinte que ela entrou em pleno funcionamento, ela passou a atender 8.000 pessoas por mês na cidade de Caririaçu. Então, ela passou a valer. Eu tenho uma função a cumprir aqui nesse estado, se o povo do estado será na sua generosidade me colocar no governo, que é fazer essas coisas funcionar. Não adianta você ficar aqui xingando as pessoas na rua, agredindo as pessoas na rua, sem dar conta do recado. Você tem que botar gente que entenda de saúde para cuidar de saúde, gente que entenda de educação para cuidar de educação, gente que entenda de segurança para cuidar de segurança, gente que entenda de convivência com a seca para conviver, para fazer o trabalho da convivência das pessoas com a seca. Agora, é isso, prioridades. Nós temos que ter prioridades. Qual é a prioridade, né, do ser humano? É o ser humano. Não é um prédio bonito. Nós estamos aqui, né, num estúdio bonito, num prédio bonito, mas se não tivesse a forma, não tivesse pessoas aqui trabalhando para, né, fazer as entrevistas, para levar a informação, isso aqui não servia para nada. Então, o que acontece é que obras faraônicas, sem prioridade, sem dimensionar o tamanho e a necessidade, terminam não tendo como você fazer o custeio. É caro o custeio. Fui eu que fiz a alteração da Constituição para que a gente pudesse botar 140 bilhões por ano, nesses próximos 5 anos, para a saúde pública. Por quê? Porque o custeio disso é muito caro. É muito fácil você fazer um prédio, para dar uma ideia, você para construir um hospital como aquele de Sobral, que tem 300 leitos, né, que é aquele imenso ali, embora funcione acho que 70 leitos apenas, por que adianta você fazer um monumento daquele se você vai lá morrendo e não tem a condição do atendimento? Então o difícil mesmo é botar para funcionar. E esse é o grande desafio de quem vier a governar o estado do Ceará nesses próximos 4 anos. Eu espero que Deus e o povo do Ceará me dê a oportunidade de enfrentar esse desafio. Já enfrentei tanto desafio a partir do dia que saí de casa, menino ainda, até o dia de hoje. Eu nunca tive nada fácil. Um dia eu estava muito aqui, né, preocupado com essa questão da chapa, de a formação da chapa, cooptado, todos os partidos sendo cooptados. Eu disse, como eu nunca tive nada fácil, eu vou vencer mais, ultrapassar mais essa barreira e dar ao povo do Ceará essa oportunidade para que ele faça a escolha. Então, tem jeito sim, é preciso se dedicar. É preciso se dedicar. Você pode ter a maior audiência, como vocês têm aqui, uma das maiores audiências do estado. Por quê? Porque tem dedicação, porque você acorda 4 horas da manhã para vir aqui para a emissora, você passa o dia garimpando informações importantes, furos de reportagem, para que o teu ouvinte possa te dar audiência. Então, nada na vida é sem luta. Não existe resultado, não existe audiência se você não se dedica. Né? Tem emissoras aí que tem 200 anos, cadeia de rádio, que tem aí 50, 100 anos e que não tem nenhuma audiência, porque não há dedicação. Então o que precisa é botar a gente certa. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Registrar que nós teremos também no Jornal Alerta Geral a presença dos outros candidatos ao governo do estado, como Camilo Santana, do PT, PROS, Eliane Novaes, do PSB e Ailton Lopes, do partido do PSOL. PSOL, Beto? PSOL, né? PSOL. Então, Beto, nós temos aí tempo para mais 2 ou 3 perguntas, desde que as respostas sejam mais curtas também, do senador Eunício Oliveira, para a gente aproveitar melhor o tempo e ele expor as ideias, as propostas nessa caminhada ao governo do estado. Pois então, eu quero avançar aqui em mais um eixo programático. Ele já falou aqui, por exemplo, da questão da segurança, saúde. Já falou da saúde. No entanto, o governo do estado, por exemplo, para falar no terceiro eixo, que é bastante destacado e tido como uma área que tem conseguido bastante avanço, que é a questão da educação. Esse é um dos pontos que eu queria saber se o candidato Eunício Oliveira vê de fato avanços e onde é que ele poderia melhorar, já que o estado tem, pelo menos oficialmente, dito que está muito bem nessa área. Roberto, você aqui me faz rememorar a campanha de Juracy Magalhães, quando ele dizia na sua campanha que se você quisesse ver uma obra do governo anterior, você ligasse a televisão. Se você quisesse ver uma obra do Juracy, você abrisse a janela. Então, é mais ou menos parecido com essa história de estar na televisão. Eu estou vendo a televisão até ontem, ontem foi o último dia de publicidade, pelo menos 150, 200 vezes por dia, né? Gastando dinheiro público para mostrar o que é que tinha feito.
nessa questão da educação, há uma publicidade imensa, né, de resultado. Mas vamos lá os dados. Vamos lá os dados, que esses dados não são meus, são do Ministério da Educação. Primeiro, o Estado do Ceará avançou e avançou muito na questão da educação básica, fundamental. Mas você sabe quem cuida de educação básica e educação fundamental? O município. O município. São os prefeitos do Ceará que, através de um incentivo dado pelo ICMS, feito pela Assembleia Legislativa, assim como quando criaram o Fundef, o ex-ministro Renato, né, Paulo Renato, criou o Fundef e dizia o seguinte: quanto mais aluno na escola, mais o prefeito recebe Fundef. E os prefeitos saíram laçando meninos para botar na sala de aula. Nesse caso, é meritório. O ICMS é ampliado quando o prefeito, o município melhora a nota, e é extremamente, isso é muito importante. Então, os prefeitos fizeram com que o Estado do Ceará se destacasse nessa questão do ensino fundamental. Agora, o ensino médio, quem cuida é o governo do Estado. Na nota do ensino fundamental, nós tivemos uma elevação bastante significativa, e eu quero reconhecer isso e incentivar os prefeitos cada vez mais a fazerem isso, mas quem faz isso é o prefeito. O governo do Estado cuida do ensino médio. O ensino médio, segundo últimos dados do MEC, eu estou com ele aqui, os últimos dados do MEC, o ensino médio tem 5 anos estagnado com a mesma nota 3,4. Que evolução é essa? 5 anos com a mesma nota 3,4. Eu separei o ensino fundamental, o Estado do Ceará se destacou, né, e a ideia foi criada aqui no Estado, eu não quero deixar de reconhecer isso, que é no ensino fundamental. Mas quem cuida do ensino fundamental é o prefeito. Por que é que então não fizeram a mesma coisa, né, para efeito de ensino médio no Estado? A nota continua sendo 3,4. A nota é 10. 3,4 está reprovado no Estado. Então, essa história da educação, de dizer que está tudo resolvido, é outra balela. É outra balela, é outra informação, apenas para que as pessoas gravem e acreditem nisso. A educação no ensino fundamental evoluiu muito. E foram os prefeitos que fizeram isso através do incentivo do ICMS recebido que o Estado coloca à disposição. Mas nessa área, pois não. O governo do Estado comemora a construção e inauguração de mais de 100 escolas profissionalizantes, com a previsão de chegar a 140 até o final do ano. Isso não é um grande avanço na área do ensino médio e profissionalizante? Mas você sabe você sabe que isso é um programa do MEC, do governo federal, né? Isso é um programa do governo federal. As escolas, assim como as UPAs na saúde, assim como as as chamadas escolas técnicas, né? Isso é um programa de governo federal, em convênio com construção nos governos estaduais. Isso não é apenas no Ceará, isso é importante, e eu sou um defensor intransigente disso. Aliás, esses recursos que vieram para o Estado do Ceará, e que, inclusive, lamentavelmente, muitos deles estão servindo agora, né, para cooptar prefeitos, né, esse dinheiro passou pelo Senado. O Senado aprovou mais de 6 bilhões de reais para o Estado do Ceará no período em que eu era senador, ali já era senador e líder, encaminhando essas matérias. Então, é importante. É sim, claro, é fundamental que isso aconteça, sim, mas isso é um programa do governo federal. Por exemplo, nós acabamos de resolver agora, com o ex-prefeito Agenor Neto, né, que fomos a Brasília, para sair o edital da Faculdade de Medicina para Iguatu. Quer dizer, para Iguatu não vai ser a prefeitura que vai fazer, a prefeitura vai dar uma infraestrutura, mas é uma orientação do governo federal. Então, essas questões é preciso que separe, né, o que é feito pelo governo do Estado, o que é programa de governo federal conveniado, né, e o que é feito pelo município. Então, eu não sou candidato a prefeito, nem sou candidato a presidente da República. Eu tenho que debater as questões de interesse do Estado, daquilo que o governo tem que fazer na questão da educação, na questão da saúde. Agora, o grande problema do Estado do Ceará, é de gestão. Você vai para a educação, tem problema de gestão. Vai para a saúde, tem problema grave, gravíssimo. Eu estou com as pesquisas qualitativas na mão. Quem está dizendo isso não sou eu. São mães aflitas, né? São mães aflitas vendo um filho que quebrou a perna
a perna ou o braço num acidente de moto, por exemplo, vê o braço ficar torto, o osso consolidar, porque ele não consegue sequer encanar um braço. Então, a saúde é muito ruim. Deixa eu fazer só uma provocação aqui para o senador, rapidinho. Eu sei que o senhor disse que não quer polemizar. Tem 30 segundos para fazer a provocação, então, e o senador Eunício Oliveira, 1 minuto e meio. Porque ele disse que não quer polemizar com quem não é candidato e tal, mas o secretário de Saúde, Gomes, disse, numa das falas dele, disse que o senhor, por exemplo, não aprovou nenhuma emenda para o estado do Ceará. É bom que se diga aqui rapidamente o seguinte: pergunta quem foi o relator da transposição das águas do São Francisco. Vai lá, entra na Câmara dos Deputados e verifica quem foi o relator da Transnordestina. Vai lá pro Senado e verifica quem foi o autor da emenda à Constituição que vai botar 140 bilhões de reais. O Ceará não vai receber parte desse dinheiro. Será que não? Vai lá e veja quem foi que encaminhou o Plano Nacional de Educação com as 21 metas agora para dobrar, sair de 5% do PIB nacional para 10%, ver se não foi o senador Eunício Oliveira que estava lá. Então, ele sabe que só no FUNPEN, só no Fundo de Penitenciário, 380 milhões passaram por essas mãos aqui. Ele sabe que todos os empréstimos, inclusive o último de R$1 bilhão, pergunte ao candidato Mauro Filho, quantas vezes ele despachava dentro do meu gabinete para a gente resolver essas questões dos investimentos que chegaram ao Estado do Ceará. Então, a verdade está, sabe onde? Nos anais do Senado, nos anais da Câmara. Diferentemente de alguém que foi deputado durante 4 anos, faltou a 2/3 das sessões e foi jubilado porque nunca deu um dia de serviço também lá na Câmara dos Deputados. Então, essa coisa, não vou querer bater boca, o eleitor não quer saber disso, o eleitor quer saber quem vai resolver o problema da saúde, quem vai resolver o problema da educação, quem vai resolver o problema da convivência com a seca. E veja o seguinte: quem foi que resolveu a questão dos agricultores do Nordeste brasileiro quando deputado federal e agora como senador, se não foi o deputado federal Eunício Oliveira e o senador Eunício Oliveira? Então, é preciso que a gente não minta para a população. Quem estiver mentindo para a população, eu, graças a Deus, fiz esse maior programa de inclusão digital da América Latina, de inclusão digital, para que o filho do pobre tivesse acesso. Hoje ninguém mente mais. Você está contando uma história aqui, as pessoas entram no Google, na internet. Um dia eu estava conversando com os amigos, estava falando de um determinado local que a gente tinha visitado na Itália. E contando como era que funcionava aquilo lá. Ele estava conversando comigo e abrindo o Google. Ou seja, se eu estivesse mentindo, ele estava checando ali. Então ninguém mente mais. Os dados estão aí. É só analisar os dados. O que é importante é que a gente tenha consciência que esse debate tem que ser o debate pró-eleitor e não pró-candidato. Senador Eunício Oliveira, o tempo acabou. Eu quero agradecer a sua presença, registrar para os nossos ouvintes que o senador Eunício Oliveira é o primeiro entrevistado como candidato ao governo do Estado às eleições deste ano. Vamos convidar também os candidatos ao governo do Estado: Camilo Santana, do PT PROS, Eliane Novaes, do PSB, e Ailton Lopes, do PSOL. Senador Eunício Oliveira, muito obrigado. O senhor vai ser convidado em outras oportunidades. Afinal, teremos julho, agosto e setembro de campanha, e o Alerta Geral, nessa rede com 20 emissoras, estará abrindo espaços para os ouvintes do interior conhecerem melhor as propostas de cada candidato ao governo do Estado. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço, Luzenor, a você, a Beto Almeida, a todos que fazem aqui, a Rede Susan Sat, a todos os ouvintes do meu querido Ceará, nessa manhã, para que a gente pudesse aqui fazer um pouco daquilo que nós vamos fazer durante a campanha. E essa eleição só tem sentido se o eleitor cearense botar alguém, colocar alguém no governo que dialogue com essa sociedade. O meu fundamental é você ouvir, porque você ouvindo, ouvindo mais, você erra muito menos. Então, eu tenho hábito de ouvir a sociedade. Foi através de ouvir a sociedade, de debates com a sociedade, que eu consegui fazer a lei dos taxistas, que resolveu a questão dos taxistas, dos agricultores do Nordeste, dos vaqueiros do Brasil, e de tantas outras oportunidades que me foram dadas pelo debate com a sociedade cearense. Muito obrigado, um grande abraço, senador Eunício Oliveira. Beto Almeida, a você, um bom dia! Bom dia, até amanhã.